Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Nessa noite de sábado, uma noite lindíssima. Ontem choveu um pouquinho, então a gente sabe que a chuva tá chegando. Em Brasília também, quando chove, é uma alegria danada, porque a gente passa às vezes cento e tantos dias sem nenhuma gota de chuva. Como é que vocês estão, meus amores? Como passaram essa semana? Eu sei que a gente se encontra sempre durante o dia a dia, né? Nos meus almoços, mas todo sábado é diferente. O nosso encontro dos sábados são diferentes. Os nossos encontros do sábado são para que a gente possa nos encontrar com Deus, nos conectarmos com Deus, não é? Quero explicar para vocês, eu sempre explico as velhinhas, lembram? Então vocês estão vendo aquelas três velhinhas ali, ó. Porque hoje Mayra tá com 4 velas acesas. Por quê? Essa vela, que é a vela que eu disse para vocês de cera de abelha, que eu gosto muito, é em agradecimento. Um dos meus pedidos, das minhas questões que eu venho pedindo na nossa corrente, já foi resolvido. Então essa vela hoje, a que está presente aqui, é de agradecimento. Aquelas velas que estão lá atrás, cada uma é uma causa diferente, que pode ser uma causa ou por uma pessoa ou uma pessoa que eu esteja acendendo a vela. Cada qual tem, né, o seu motivo, o motivo de estar ali, tá bom? Então é por isso que tem 4 velas hoje. Porque um dos pedidos se concretizou antes que a gente terminasse, inclusive, a nossa corrente de oração. O meu pedido foi alcançado. Vocês já sabem a sentença que saiu. Então, essa vela é em agradecimento a Deus por ter aberto os olhos, né? Por ter visto esse meu pedido e por ter feito justiça. Que sim, a justiça do homem é feita, mas Deus está ali sempre ajudando, sempre orientando, né? As mãos, a cabeça dos homens. Então essa vela é em agradecimento a um dos pedidos que já foi concretizado e em agradecimento à espiritualidade que vem fazendo essa corrente maravilhosa conosco. Aquelas 3 são 3 pedidos diferentes, são 3 situações diferentes também que eu quero que se concretize se for da vontade de Deus. É por isso que Mayra hoje está com 4 velas, tá bom? Para quem está chegando agora aqui, nós estamos fazendo uma corrente de oração a gente começou no mês de agosto e vai todo o mês de setembro. E por que também? Porque o mês de setembro a gente vai começar a falar, não é, sobre o Setembro Amarelo. A gente vai começar a falar sobre várias situações que a princípio virou um tabu. E por que virou tabu? A gente não está conseguindo lidar direito com isso. Então, para começar, né, a gente ainda está em agosto, mas em setembro eu já anunciei, nós vamos fazer um dia, todos os dias nós vamos fazer uma filmagem, uma conversa minha com vocês sobre valorização da vida. E todos os dias, né, serão de uma história real de vocês. Histórias que vocês contem, né? Histórias que vocês contem sobre como vocês passaram algumas dificuldades e estão em pé, ou como vocês vêm passando essa dificuldade. Então, eu vou fazer todos os dias um vídeo sobre histórias reais, tá bom? Histórias reais que nós passamos no nosso dia a dia. Como é que está o som, como é que está a internet para que a gente possa começar. Não sei se estão dizendo que a internet está um pouco ruim. Deixa eu ver aqui, tá? Porque onde eu moro, né, é um pouco complicado de internet. Mas vejam como é que tá som, como é que tá a internet, se tá tudo certinho. Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estão comigo passando essa corrente, né? Fazendo essa corrente de oração
E vocês também tenham, né, as suas petições ou os seus agradecimentos. Não é a mesma, não é o mesmo pedido da Mayra. Aqui somos todos nós lutando, né? Todos nós lutando para que a gente possa entregar a Deus as nossas petições e que Ele resolva o que for melhor para nós. Então hoje tenho 4 velinhas e no final da corrente de oração eu vou revelar para vocês todos os meus pedidos, todos os pedidos que eu fiz durante a corrente de oração de setembro. Então hoje eu precisei colocar minha vela de agradecimento. Um dos pedidos já se realizou. Aqueles 3 ali é um pedido e 2 situações. Mayra, como é a situação? Às vezes as situações são pessoas. E aí você acende a vela pela situação, para que Jesus e a espiritualidade possa resolver da melhor forma possível. Então, quando a gente chegar no final de setembro, eu vou dizer para vocês quais foram os meus pedidos e vocês também vão me dizer como é que foi, né? Como foi os seus pedidos e se foram atendidos e como está ficando, tá bom? Pois bem, vocês sabem que as orações nós fazemos muito de acordo com os sentimentos. E o sentimento da semana que eu tive muito, essa semana inteira e até hoje mesmo, pensando na oração, primeiro sentimento que veio muito no meu espírito, né, na minha intuição, foi o sentimento da despedida. Foi o sentimento do adeus. Foi o sentimento de que nós todos passamos. De quando nós temos que nos despedir de alguém ou nos despedir de situações, de empresas, de trabalho, de tudo isso. São despedidas. E nessas despedidas nós ultrapassamos algumas barreiras que são nossas, são próprias nossas também, né? Então o primeiro sentimento de hoje que nós vamos conversar e orar é sobre despedida. Mayra, por que isso? Porque o sentimento de despedida, ele é diferente do sentimento de saudade e é diferente também do sentimento do luto. São sentimentos diferentes. A gente faz uma confusão, mas eles são sentimentos diferentes. O sentimento da despedida é o exato momento que você precisa andar, né? Você precisa andar, mesmo sabendo que pessoas, coisas e situações ficarão para trás ou não estarão mais ali. Então, no momento em que você faz essa despedida, o sentimento do adeus, esse momento é muito marcante. O sentimento não é do até logo. O primeiro sentimento que nós temos é simplesmente do adeus. É simplesmente de não poder mais estar com aquela pessoa naquele lugar ou naquela situação. Então, veio muito essa semana o sentimento de despedida. Por quê? Porque nós pensamos, nós emanamos as energias aos espíritos justamente daquilo que está pesando em nós. E eu senti muitas energias de despedida, não de saudade. Saudade é algo que nos acompanha e que sempre vai nos acompanhar. Mas o sentimento da despedida, de fechar ciclos, de fechar portas. E pensando sobre o sentimento de despedidas, eu chego ao raciocínio, né? Eu chego ao raciocínio de que todas as despedidas que nós temos que fazer, todos os ciclos que nós temos que encerrar, temos que fazer da melhor forma possível. E fazer essas coisas da melhor forma possível requer tirar de nós uma parte que é por natureza humana. Qual é essa parte? O sentimento de dor, o sentimento de revolta, o sentimento de traição, muitas vezes. Alguns fins de ciclos de amizade, de relacionamentos, são dados por traição, não são? Então, todo fim de ciclo, ele requer que a gente tire de nós forças que não são naturalmente aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós queremos. Veio também na minha cabeça o sentimento do ego também.
Muitas vezes nós temos o ego exacerbado, que faz com que alguns ciclos não sejam fechados porque nós queremos estar naqueles ciclos a qualquer custo. E tudo a qualquer custo não vale nada. Tudo que você tenha que fazer a qualquer custo já é uma área ruim. Eu sempre digo que certamente algumas situações, algumas pessoas, algumas amizades, alguns trabalhos, casamentos e etc. vão nos afastar, vão fazer com que a gente experimente mesmo, com todas as palavras, o sentimento de rejeição. E nós precisamos estar preparados para esse sentimento também. O sentimento de rejeição precisa ser entendido da forma mais natural possível, porque isso inevitavelmente vai acontecer. Algumas vezes vocês são rejeitados, nós somos rejeitados pelo o que nós representamos. Nós somos amados pelos que somos rejeitados pelo que somos também. Olha que coisa doida. Haverão pessoas que nos amarão pelo que nós somos e pessoas nos rejeitarão pelo que nós somos. Você terá situações que você vai caber exatamente naquele lugar e outras situações, sendo a mesma pessoa, não caberá. Tem alguns empregos ou trabalhos que quando você vai, você sabe exatamente que não era para estar naquele lugar. Alguns templos religiosos, religiões, enfim, tudo isso, às vezes você entra, você convive e você diz, não é o meu lugar. Alguns relacionamentos, sejam afetivos, marido e mulher, é um casal, um casal. Eles também representam muitas vezes para nós o ensinamento do fim do ciclo. Algumas amizades se encerram também. Hoje eu estava lendo, porque eu costumo ler as críticas que fazem também ao meu trabalho. Por quê? Porque algumas vezes, algumas críticas, elas são construtivas quando você, mesmo que a pessoa jogue para você de uma forma que não é tão boa, com palavras que não são tão boas, mas quando você lê aquela crítica, você pode fazer o senso, o senso crítico que pertence a você mesmo. E aí, fazendo esse senso crítico, você pode melhorar muita coisa. Então, eu nunca deixei de ler as críticas ao trabalho. O que eu não permito é desrespeito. Então, a voz do desrespeito, da violência, eu não atendo. E eu acho que ninguém deveria atender. Agora, o senso crítico de uma crítica, às vezes, por mais ferrenha que seja, ainda há do que se tirar ali. E eu li uma crítica muito interessante hoje sobre o eu não ser espírita de verdade por uma pessoa, pelo simples fato dela considerar que eu digo para as pessoas se afastarem daquelas pessoas que fazem mal a elas. Essas foram as palavras dela. E que existe onde é que fica o plano reencarnatório, onde é que fica, aquilo que a gente compromissou. Em que pese ela ter uma fala extremamente violenta e arrogante, eu entendi o que ela quis dizer. Talvez ela não compreendeu as minhas palavras ou simplesmente não quer ouvi-las, apenas escuta. Nenhum momento eu disse para que vocês rompessem por qualquer motivo. Jamais disse que vocês não perdoassem as outras pessoas, mas mantenham dizendo que relacionamentos que são violentos, tóxicos, relacionamentos que te levem ao seu limite do lado psicológico, do lado mental, do lado espiritual e principalmente também do lado físico, não nos serve mais, não nos cabe mais. E sabe por quê? Porque a gente precisa entender que nós temos um plano reencarnatório sim, mas quase sempre nenhum de nós cumpre exatamente o plano reencarnatório que foi feito lá.
E isso é fácil de se descobrir. Muitas vezes, nenhum de nós viemos a este mundo para praticar o mal. Nenhum de nós nascemos maus. Nenhum de nós tem plano reencarnatório de ser assassino, de ser ladrão, de ser alguém ruim. Essas coisas acontecem no nosso caminho pelo nosso livre-arbítrio e também pela nossa convivência em sociedade, pela nossa convivência com os nossos irmãos. Então, uma vez que você considere que tem um plano reencarnatório com outra pessoa, mas essa outra pessoa é extremamente violenta com você, significa que em pouco tempo você pode não estar mais nessa encarnação. E significa que em vez de ajudar essa pessoa, você aumentará o débito dela também. Então, sendo isso, não tem como. Sendo isso, não existe como alguém como eu pregar a palavra de Jesus, pregar o Espiritismo e pregar que pessoas suportem pessoas violentas, tóxicas, né? Pessoas que podem, inclusive, atentar para a vida delas, não tem como. Outra crítica também foi o fato de eu estou falando das críticas, gente, porque é para poder a nossa oração hoje ser sobre isso. Outra crítica que eu já recebi também é que eu nunca digo aqui para os enlutados, nem para vocês, que a morte de quem quer que seja é vontade de Deus e que vocês precisam aceitar a vontade de Deus. E eu vou dizer de novo, eu nunca diria isso, principalmente, sabe por quê? Porque grande parte de nós, a nossa grande maioria, não está pronto para ouvir isso no momento do seu luto. Quando alguém está se afogando num rio, por mais lindo que esse rio seja, não adianta você ensinar aquela pessoa a nadar. Não adianta você ensinar como ela deve bater as mãos e os pés. Por quê? Porque naquele momento ela está precisando de apoio, de salvação. Então eu sempre disse que nesse momento, se o que você tem é uma revolta com Deus, tenha plena certeza que Deus é tão grande, que Deus é tão bondoso, que Ele compreende o seu sentimento. Porque muita gente fala do sentimento da boca para fora e não da boca para dentro. Então, muitas pessoas dizem, eu aceito, eu aceitei, mas isso ainda dói e causa uma revolta extrema que ela tem que lidar com ela mesma. Já pensaram que muitas pessoas se mostram felizes, se mostram estáveis, se mostram muitas vezes, bem, simplesmente porque não querem incomodar as outras pessoas, simplesmente porque elas não querem trazer para as outras pessoas os seus problemas, porque as outras pessoas não têm paciência para seguir no seu luto, para seguir, na sua caminhada. Então, é necessário que nós possamos entender que cada pessoa tem o seu processo. Existirá um momento em que eu vou poder falar isso com vocês, em que eu vou poder dizer isso e você vai poder compreender melhor. Mas isso não é a fórceps. Então eu nunca peço para que vocês aceitem. A palavra aceitar é muito forte e quando ela é usada assim, o aceite fica só da boca para fora. E isso não agradaria nem a Deus. Deus quer as pessoas, de fora para dentro. Deus quer o Espírito falando. Então, talvez, como diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Talvez esse não seja o tempo de você aceitar ainda, mas você vai conseguir caminhar. E quando você conseguir caminhar, você vai compreender os desígnios de Deus. Eu falei aceitar? Não, eu falei compreender. O caminho da compreensão acontece quando nós começamos a fazer a nossa caminhada livre das amarras, principalmente terrenas. E isso é muito legal que a gente esteja conversando antes da nossa oração, porque eu separei para vocês uma parte bíblica
uma parte bíblica aqui, né? Que fala justamente sobre é uma parte da Bíblia que Jesus censura os escribas e os fariseus. Eram os religiosos, eram os estudados da época que achavam que sabiam da espiritualidade de Deus porque detinham muito conhecimento. Alguns deles já tinham estudado, que naquela época estudar era uma coisa muito, né? Era uma coisa muito fantástica, era uma exceção muito grande. Nós sabemos que tiveram apóstolos como Paulo, por exemplo, que foi estudado enquanto ele ainda era Saulo. Falava o grego koiné perfeitamente, mas nós sabemos que a grande maioria ali não tinha estudo, inclusive Jesus. Só que Jesus não precisava. Jesus tinha sabedoria. Jesus não precisou abrir livros, Jesus não precisou decorar situações, Jesus não precisou pegar papiros, Jesus tinha sabedoria. E sabedoria é muito mais importante do que conhecimento. Mayra, está dizendo para não estudar? Não. Nós não somos Jesus, nós precisamos estudar. Instruí-vos de tudo aquilo, né? Instruí-vos de tudo aquilo que faça você melhor, faça de você um humano melhor. Adianta ser um bom profissional e ser um péssimo humano? Não. Adianta fingir para os outros, né, que você é bondoso, que você é caridoso, que você tem muito mais problema do que qualquer um? Adianta buscar dos outros o sentimento de piedade e não plantar neles o sentimento de amor? Não adianta. Você pode esconder a sua vida até de algumas pessoas. Na internet isso acontece muito. Você pode esconder a vida que você vive para algumas pessoas, mas você nunca permanecerá escondido, nem para você mesmo e nem para Deus. Então muitas pessoas vivem com a frustração, vivem com problemas terríveis dentro de casa com os filhos, vivem problemas psicológicos muito grandes e espirituais. Mas elas têm o ego tão exacerbado que faz com que elas precisem mostrar para os outros que elas estão bem. Então começa uma busca incessante por se mostrar bem, sempre sorrindo, sempre buscando coisas mirabolantes. Vocês já conheceram alguma pessoa que precisa estar sempre envolvida numa polêmica? Aquelas pessoas que sempre precisam estar envolvidos em brigas. Aquelas pessoas que quando estão em grupos de trabalho, grupos religiosos, enfim, quando elas vão fazer o convívio em sociedade, elas precisam ter algum problema. Isso fala muito, né? Isso fala muito sobre quem nós somos. O verdadeiro cristão, ele sabe entrar no lugar e ele sabe sair desse lugar. O verdadeiro cristão, ele não vai perder tempo com essas pequenas coisas. Ele vai ganhar tempo, né? Ele vai ganhar tempo se auto-reformando. Ele vai ganhar tempo pensando: por que será que em todo lugar que eu estou, eu arrumo uma confusão? Será que o problema está em todas as outras pessoas? Será que esse problema é comigo? Por que será que eu sempre, né, me sinto traída? Traição acontece, vejam bem, traições acontecem. Na vida da gente, a gente passa por processos. Então, muitas vezes você vai sim sentir isso, mas não é sempre. Não é sempre. Existem muitas outras tantas pessoas que falam bem de você pelas costas. Já ouviram essa frase? Mas a gente sempre se liga naquelas que falam mal. Outra coisa é fazer do sentimento dos outros uma fofoca. Esses dias eu recebi uma mensagem também no Instagram sobre uma mãe enlutada que outras mães fizeram fofoca sobre o filho dela. E isso machucou muito ela. Porque quando você confia nas pessoas a ponto de contar a sua vida, a ponto de buscar nessas pessoas o auxílio, tudo que você não deseja é que esses segredos, essas histórias que você conta, saia. E mexeu justamente com aquilo que é dolorido nela.
Então, procurem conhecer as pessoas. E essa fala não é só para vocês, é para mim também. Quantas vezes eu confiei também em pessoas que não foram legais comigo, mas nem por isso eu deixei de ver a beleza da amizade, a beleza da lealdade. Então, esse sentimento que nós estamos conversando hoje é justamente o sentimento de compreensão. Nós começamos com o sentimento da despedida e estamos caminhando para o processo de compreensão dos fins dos ciclos. Os desapontamentos acontecem. Todo mundo que está em luto já ouviu uma frase que às vezes a pessoa nem quer te magoar, mas já é uma frase pronta, é uma frase socialmente, politicamente correta de se dizer, mas que a pessoa não pensa antes de falar. Vamos ver? Sinto muito. Todos nós estamos sentindo. Eu sei exatamente o que você está passando. Não falem isso. Sempre que vocês forem confortar alguém que está no processo do luto, diga: eu estou aqui. O que você precisar de mim, eu estou aqui. Me diga o que você precisa, me diga como eu posso ajudar e eu farei. Ou então, só abraça essa pessoa. Ou faz outra coisa, aproveita, vai na casa dessa pessoa, lava uma roupa, lava uma louça, faz uma comida, faz um lanche, oferece, ajuda ela a receber as outras pessoas que vão visitá-la, faz uma sopinha quente para ela. Tem comida que acolhe, que abraça a gente, não é? Então, a nossa expectativa é isso. Tem uma frase boa que vocês falaram aí, que eu também, claro, nem é comparado ao que o pessoal, o que vocês passam no luto, certo? Mas eu vou te dizer uma frase que eu ouvi quando foi lançada a matéria da UOL, que eu fiquei muito triste, todo mundo sabe disso. E eu cheguei para trabalhar, uma colega minha de trabalho começou a chorar quando me viu, porque ela estava com a sensação de pena, de dó de mim, e disse assim: nossa, você é muito forte. Eu, ao contrário de você, estaria em cima da cama. Ela falou aquilo no intuito de enaltecer o fato de eu ter continuado em pé. Só que a frase dela, em vez de apoio, saiu mais como assim: nossa, você fica impactada. Então, depois que o tempo passou, que aí sim eu já estava forte, um dia eu conversei com ela, eu falei: olha, foi muito bonita a sua reação de sentimento com a injustiça que eu vinha passando. Mas eu não sou a única pessoa do mundo, não sou a primeira nem a última que irá passar por injustiça. Faz parte do processo do ser humano. Ah, Mayra, estava na expectativa de Deus. Isso não. Isso é escolha do ser humano, Isso é escolha do ser humano. Isso é escolha dele fazer o mal ao outro e não de um plano reencarnatório. Então, Mayra, as injustiças poderiam ser evitadas? Sim, com certeza. Hoje nós poderíamos ter um mundo sem injustiças. Se nós, mudássemos os nossos atos e os nossos comportamentos. Então, naquela frase, eu fiquei pensando quantas vezes vocês enlutados escutam isso. Você é muito forte. E o que é que se faz com essa força em meio a tanta saudade? E o que se faz com força em meio a tanta tristeza? Parece que a força é o cruzeiro. Sabe aquela moeda cruzeiro? Não tinha o cruzeiro? Antes do real, teve cruzado, teve cruzeiro. O que se faz com um cruzeiro no dia de hoje? O que você compra com um cruzeiro? Como é que você pode usar ele? Você não pode. Então, você é muito forte. Essa força que a gente faz, serve para quê naquele momento? Então, muitas vezes,
Então, muitas vezes, o ideal é que a gente saiba compreender que as pessoas às vezes não precisam de palavras. As pessoas não precisam. Eu sei que também não é maldade muitas vezes. Às vezes é não saber, diante daquela situação, o que fazer, o que falar. E aí eu sempre digo, façam algo por essas pessoas. Façam algo efetivamente. Então, no momento do luto, ela precisa de um abraço. Ela precisa de alguém que diga assim, que escute ela, que escute indefinidamente. Que ela possa falar todas as vezes sobre o mesmo assunto e você possa escutar. Que você entenda, que você compreenda que as pessoas, muitas vezes, elas não são fortes. Elas precisam aguentar. Precisar aguentar e ser forte é diferente. Algumas situações da nossa vida nós precisamos aguentar. Por quê? Porque nós temos princípios, porque nós temos objetivos, porque nós temos meta. Qual é a meta de todo enlutado? O reencontro. A meta é o reencontro, é o abraço. A meta é fazer com que eles estejam bem, assistindo que vocês também estão tentando e estão bem. A meta é que você possa sorrir para que eles também sorriam. A meta é que você possa exercer o seu amor tanto na terra quanto no céu. Você é mãe na terra, é mãe no céu. Você é pai na terra, é pai no céu. Você é esposa e esposo na terra, é esposa e esposa no céu. Quando eu digo céu, entendam na espiritualidade. São familiares, família, por amor, juntos para a eternidade. Então é muito importante que a gente saiba dar para o outro aquilo que ele também nos deu. Olha a lei aí, né, de causa e efeito, de plantação e de colheita. Eu sei que muitas vezes a dor está insuportável, mas imagine o que essa pessoa que você tem tanta saudade merece receber de você. Porque aí, durante esse tempo de reflexão, você começa a não se colocar mais como a primeira pessoa. Ali, vocês são pessoas na horizontal. Você não está na vertical. Você não está se importando mais com a sua dor do que com o espírito daquele familiar de quem tanto você ama. Você se colocou numa horizontal, que é como todos nós estamos. Se sua filha foi só alegria, você retribuirá com alegria. Se sua irmã foi coragem, você lutará para retribuir com coragem. Se seu esposo foi determinação, você lutará para retribuir com determinação. Vale a pena cada esforço que é feito para, no dia do reencontro, vocês terem o que trocar. Imagina você chegando lá, encontrando seu ente querido e ele tem um belo presente na mão e você sem nada para oferecer. Isso não é desmerecer a sua dor. Isso é pegar a sua dor e fazer ela transformação para a vida após a vida. Hoje desencarnou um dos maiores escritores, Luiz Fernando Veríssimo, acho que todo mundo acompanhou. Livros fantásticos, uma escrita fantástica. E eu acompanhei enquanto em vida matéria, em vida material dele, algumas entrevistas dele, e uma delas foi no Bial. E ele dizia que ele se intitulava ateu, então ele dizia que ele queria muito ser religioso, ele queria muito ter uma crença, porque ele disse que isso seria confortável para ele, que com um certo tempo ele já começava a pensar mais na morte e pensar, da forma que ele pensava não era consolador, porque ele não acreditava, na continuidade da vida.
Então ele dizia que ele queria muito ter uma crença, porque isso faria com que ele tivesse mais conforto ao pensar na morte e não tornava a vida uma piada, não tornava a vida uma coisa tão sem sentido. Porque as pessoas que não têm uma crença no pós-vida, né, na vida após a vida, elas entendem que acabou aqui. Se acabou aqui, qual o sentido de estarmos aqui nesse plano? Qual o sentido de convivermos? Qual o sentido de estarmos juntos, de enfrentarmos essas batalhas? Então, essa frase dele me pegou. E no final ele dizia assim: mas eu não acho justo que quando eu morrer, eu descubra que há um paraíso, eu descubra que há uma vida eterna, porque eu não acho justo que eu tire o lugar de quem sempre acreditou. Veja bem, há a beleza do reconhecimento do quanto a crença em Jesus, do quanto a crença na vida após a vida nos torna melhor, nos torna mais calmo, nos torna mais racionais. Como assim, Mayra, nos torna mais racionais? Sim, nos torna mais racionais. Nós começamos a ter a inteligência da qual nós fomos criados para ter. A inteligência de entender que nada aqui foi feito ao acaso. Se você buscar a física, se você buscar a ciência, né, a física, você verá que existe no universo uma quantidade determinada de certas coisas para que a humanidade exista, para que ela possa existir. Existe a quantidade de sol, a quantidade, né, de água, a quantidade de luz, a quantidade de tudo certinha para que haja vida num planeta. Isso não foi por acaso. Não pode ter sido por acaso. Então, todos os estudos, quando o humano ele começa a raciocinar, e é por isso que eu também gosto muito da filosofia, porque a filosofia envolve a arte de pensar, envolve a arte de pensar mesmo, de raciocinar, de conectar ideias e ligações. Você perde menos tempo falando e ganha mais tempo pensando, lendo, estudando e praticando. Então, desencarna um grande escritor que, graças a Deus, não vai precisar ter passado a vida inteira crendo, vai precisar apenas ter sido bom, bondoso, honesto, caridoso, e será recebido, como tenho certeza que foi, pela espiritualidade. Graças a Deus, a espiritualidade não depende da nossa crença para nos amar, não depende da nossa crença para nos receber. A parte que eu ia ler da Bíblia para vocês é justamente a parte de Mateus 23, a partir do versículo, 23 também, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Essa frase, esse ensinamento é sensacional. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo, que afugenta um mosquito e engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Olha isso, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está sujo. O que significa isso para nós?
É como se, por exemplo, Mayra Rocha viesse aqui na internet pregar tudo isso que eu prego, dizer tudo isso para vocês, e a minha vida pessoal eu não fosse isso. E a minha vida pessoal eu não buscasse exercer a fé, a minha crença, seja qual for doutrina ou religião, encaminhar naquilo que eu prego, ou seja, bonito por fora, sujo por dentro. E o que mais vale? Quando você vai beber um copo, tá aqui. Eu vou beber a minha água aqui, que não é a que a gente vai fluidificar. Aqui vai fluidificar, tá aqui, na minha moringa. Aqui é a água para a boca não ficar seca. Então, é mais importante que não tenha nenhuma sujeira aqui ou aqui. É dentro, não é? É mais importante que dentro eu possa beber uma água limpa. É mais importante que eu seja um rio limpo por dentro do que belo por fora e poluído por dentro. Esse é o ensinamento. Tem um ditado, não tem? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso que nós não podemos buscar no ser. Então ele continua dizendo assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Olha só, essa parte bíblica que está em Mateus, quando Jesus censura os escribas e os fariseus, é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós queremos viver de aparência, nós queremos viver como uma atriz de novela, um ator de novela. Nós queremos demonstrar para as outras pessoas aquilo que de fato nós não somos. Nós queremos parecer ser e não ser. Nós queremos em toda parte termos a garantia de que as pessoas nos veem como nós gostaríamos de sermos vistos. Mas muito pouco é feito para que o nosso interior também siga o exterior. Sempre que alguém me encontra na rua e diz: olha, eu te assisto na internet, eu sempre brinco. Na internet tudo parece melhor. Na internet a Mayra é doce, a Mayra fala baixinho. Na internet essa Mayra que faz a pregação, eu também amo essa Mayra. O problema é a Mayra quando enfrenta os obstáculos. O problema é a Mayra quando acontece situações humanas com ela e a forma que ela reage. Todas as vezes a Mayra reage bem porque prega a palavra de Jesus? Não. Nem todas as vezes eu tenho a reação que eu deveria ter. Nem todas as vezes eu me blindo daquilo que eu deveria sentir. Nem todas as vezes eu deixo o silêncio ser o meu dono. Algumas vezes eu também faço coisas que eu não deveria. Mas todas as vezes da minha vida em que me vi nessa situação, pode ter certeza que eu posso errar, mas eu não errarei de novo. Pode ter certeza que eu não incorrerei mais ao mesmo erro, que eu não farei o mesmo caminho. Sabe por quê? Porque o erro ensina. Quando você está pronto para ser ensinado pelo seu próprio erro.
Então, em vez de ser algo por fora muito bonito e por dentro muito feio, eu prefiro ser o que sou. Parte dessa Mayra aqui já sabe qual o caminho a seguir. A outra parte luta todos os dias para a evolução. Para a evolução. E por que eu falo isso para vocês? Porque às vezes as pessoas criam uma postura, as pessoas criam uma fantasia, as pessoas criam um personagem que faz com que as outras pessoas se acreditem menos capazes de realizar grandes feitos. Sabia aquela história do vender dificuldade, né? Do promover dificuldade para vender facilidade? É muito isso. Muitas pessoas se travestem de muita santidade, de muita perfeição. E isso não consegue atingir outros corações. Porque você vai achar que você nunca vai conseguir fazer aquilo. E não é verdade. Todo mundo consegue e todo mundo tem direito a fazer grandes feitos. Então, que a gente possa ser cada vez mais educandos, né? Sendo educados pela espiritualidade real, sendo educados por Jesus Cristo, sendo educados por aquilo que nos promove ao bem. Pois é, Mayra, eu tenho medo do que as outras pessoas vão falar. E aí hoje eu vi no Instagram a frase dizendo o seguinte: as pessoas não têm medo de fracassar. As pessoas têm medo do que as outras pessoas dirão ou pensarão sobre o fracasso dela. Às vezes você não tem medo de tentar, não é porque você tem medo de fracassar, não. É pelo que você quer parecer para outra pessoa. Ah, se eu não der conta de fazer isso, fulano vai ficar muito feliz, vai rir da minha desgraça. E aí você deixa de fazer. Porque você precisa parecer sempre bem, sempre feliz, sempre sorrindo. Bobeira. Nós não vivemos a vida espiritual pelas outras pessoas. O que a outra pessoa fizer não vai vir para o nosso plano de forma positiva e nem negativa. Só o que nós realizamos, só o que nós propomos, só o que nós caminhamos é que vai contar na hora do nosso desencarne. Então, se tem uma das coisas que eu me orgulho, e é verdade, eu me orgulho de ter conseguido durante essa minha caminhada, é não me olhar pelos olhos dos outros. É não me ver pelo olhar do outro. Tanto faz bom como ruim. Eu preciso me enxergar como realmente eu sou. Porque quem vai ter que conviver comigo dentro de casa, no quarto escuro, em tudo isso, sou eu. Sou eu. Eu preciso conviver com a Mayra, não é? Então, para a gente ir adiantando, né? Porque às vezes eu falo muito, mesmo no dia de oração, mas que orar para mim sempre foi também uma parcela de compreensão. Eu faço as minhas orações lendo, estudando e orando, né? Então, é isso que eu faço com vocês também. Eu contei para vocês que tem um livro agora chamado O Profeta, que eu uso ele em tudo também. E aí, hoje, nós vamos falar sobre a dor. Os sentimentos dessa semana, os pedidos de oração dessa semana, foram muitos também vinculados à dor. Muitas vezes dor física, das mazelas, das doenças, muitas vezes dores espirituais, porque, por exemplo, a dor do luto, quando ele ainda está no processo de dor, é uma dor espiritual. E a dor espiritual, ela é incomparável à dor física, tanto é que vocês podem se beliscar, podem fazer o que quiser, aquela dor física não apagará a dor espiritual que você está sentindo. Existe a dor da traição, existe a dor da rejeição, existe a dor de nada dar certo na sua vida, existe muitas dores, né? Existe muitas dores e que a gente precisa lidar com esse processo dor, né? Esse processo dor.
Esse processo dor é único e próprio de cada um. Não adianta juntar várias pessoas que passaram por algo parecido e achar que a medição de dor está ali. Não. Para quem bate o dedo numa quina, sente dor, assim como quem está fazendo um tratamento por uma doença maior. É dor, dor é dor. No momento da dor, ela não pode ser comparada a nenhuma outra dor. É a sua dor. Então, a compreensão da dor faz com que a gente possa passar por esse processo melhor quando nós fazemos aquilo que é mais confortável naquele momento. Eu me lembro que num dos meus processos de dor, eu tinha que usar uma roupa apertada, uma roupa de determinada cor, eu tinha que aparentar estar bem, eu precisava, que foi no desencarne do meu pai. Então eu precisava pensar na roupa que eu tinha que usar, eu precisava naquele momento resolver várias situações, eu precisava pensar nos meus irmãos, eu precisava. E aquele dia do velório, o dia que a gente passa aquele processo, para mim, ficou marcado como o dia em que eu não tive o direito de exercer a minha dor, porque sim, eu estava sentindo dor. Ai, Mayra, mas você é médium, é espírita, mas a dor da ausência física é dor, ainda é dor. Eu acho lindíssimo quem pode dizer que nesses processos de desencarne não sinta dor. Eu, Mayra, eu trabalho os meus sentimentos, mas acho bonito quando um espírita diz, não, quando tem alguém desencarna eu não sinto dor, eu sinto até felicidade porque sei que vai à espiritualidade. Eu não consegui sentir felicidade no desencarne do meu pai. Eu não consegui sentir felicidade quando a minha avó desencarnou. Eu não consegui sentir felicidade quando os meus filhos também. O que eu consegui foi trabalhar esse processo para sentir saudade, para sentir amor tranquilo. E alguns dias a saudade invade. Alguns dias a saudade é tão grande que a gente confunde com dor também. Então, sempre que você está passando por um processo de dor, seja ele qual for, tente passar da melhor maneira possível. As pessoas vão dizer, mulher, vai em tal igreja, mulher, vai dar uma caminhada, viaja, vai ter muitos conselhos, mas faça apenas aquilo que você conseguir, aquilo que você quiser fazer. Ah, não quero fazer nada, então é o nada que você vai fazer. Um dos nossos maiores erros é nos sacrificar no momento de dor extrema para atender algumas regras sociais, para atender alguns desejos dos outros, e isso torna o processo ainda mais dolorido. Então, eu sempre prego isso para vocês, porque o intuito da nossa vida aqui no plano terreno é passar da melhor maneira que a gente conseguir. Não é provar para ninguém quem nós somos. Não é provar para ninguém que nós somos bons ou que nós estamos na bondade. É passar por aqui sabendo o que nós queremos levar, sabendo que nós podemos entregar. Às vezes, sabe uma coisa que me conforta muito? Em todos os meus processos, sejam eles de angústia, de dor, de sentimentos não muito bons, no dia que eu estou, no dia que acontece alguma coisa, é a leitura. Os meus livros me fazem voltar um pouquinho para dentro de mim, num lugar claro, num lugar onde possa ter um café e onde eu possa estar comigo mesma. Talvez alguns de vocês também descubram na leitura um processo de encontro.
E aí podem ler o livro dos médios, aí podem ler o livro dos espíritos. Kardec tem 23 obras, Chico Xavier tem mais de 400, Divaldo, tem muitos autores e outros livros que não são religiosos nem espíritas de nome, mas que têm grande espiritualidade. E você pode se encontrar nesse momento também. Então, aqui esse livro Profeta, ele é um grande encontro. Eu estou indicando mesmo para vocês, vale muito a pena, vale muito a pena. Essa é uma indicação que um livro que teoricamente assim não é um livro religioso, mas é um livro totalmente espiritual. Vale muito a pena. Essa indicação é minha mesmo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre dor, página 73. Hoje eu encontrei uma mocinha que eu disse para ela que depois que eu terminar aqui a oração eu vou conversar mais com ela, que é a Sara, uma moça linda, branquinha, muito lindinha mesmo, viu? Muito lindinha. Parece que o nome da mãe é Sandra, tá? E eu prometi para ela que eu vou conversar com ela também. Então, sobre a dor. E uma mulher pediu: fale sobre a dor. E o profeta disse: sua dor é o rompimento da casca que aprisiona o seu conhecimento. Por que é que nós sentimos dor? Você já parou para pensar o que é o processo de dor? Você já parou para pensar por que é que a dor acontece? Porque ela está quebrando uma capa ali que muitas vezes é tão dura, uma capa de crenças, de dogmas absolutos, de insensatez. Ela vem quebrando a sua comodidade, ela vem quebrando a sua posse muitas vezes. Então ele diz assim, sua dor é o rompimento da casca que aprisiona o seu conhecimento. Assim como a semente da fruta precisa se romper para que seu coração se revele ao sol, vocês devem conhecer a sua dor. O processo da lagarta, Como é o processo? Ela se enclausura, ela forma um clausulo, ela tem um processo ali que eu acredito que seja muito doloroso para a transformação, até que ela se torna uma borboleta. Hoje nós publicamos um vídeo que eu gravei nas árvores de ipê. E vocês sabiam que o ipê, principalmente aqui no Centro-Oeste, em Brasília, nós temos muitos ipês. E eles lutam com a quase morte. O ipê, ele só floresce no momento em que a seca está maior, a falta de água. Tudo isso, nos momentos de maior adversidade dele, ele luta pela sobrevivência, então ele floresce, Ele floresce para a sua reprodução. E outra coisa que eu descobri dos ipês é que eles não florescem todos juntos. Tem ipê amarelo, branco, roxo. E não é todos juntos. Você não vai encontrar assim um ipê roxo, um branco, amarelo, não. É por temporadas. E eu fui procurar saber. Isso também foi pelo instinto de evolução. As árvores começaram a florescer em momentos diferentes para não competir, para que as abelhas e insetos polinizadores pudessem fazer o seu processo em cada um. Ou seja, cada um tem o seu momento, tem o seu momento de florir, e nenhum quer o espaço do outro. Então, se a natureza, com toda a sua sabedoria, sabe que não é necessário ter concorrências, por que nós trabalhamos com concorrência? Se até a natureza aproveita o seu quase morte, o seu momento de desespero e floresce, significa que nós também podemos florescer nos nossos momentos de adversidade. Quando você olha o ipê e aquelas flores lindíssimas, aquele pé de cuscuz lindo, porque eu chamo pé de cuscuz, Já viu um ipê amarelo? É um pé de cuscuz lindíssimo. Quando você vê ele, você pensa, que árvore linda. Mas a maior parte do tempo o ipê passa sem folhas, o ipê passa sem flores. Ele passa ali totalmente peladinho. E só depois, no momento do quase morte, que ele sente o estresse da falta de água, da falta do frio, da seca, ele floresce.
Não concorre com as outras, sabe o seu momento, sabe o tempo determinado. Daí a gente que é humano e racional, o que é que a gente faz? Aquela venha, dividir para conquistar. Vamos concorrer, vamos brigar pelos espaços para que a gente possa conquistar o espaço do outro. Quem tem mais sabedoria? Quem talvez seja mais racional? A natureza ou os humanos algumas vezes? O IP compreende que se todo mundo se ajudar, todo mundo vai florescer, todo mundo vai reproduzir em grande quantidade. Se os humanos seguissem, né, esse conselho do IP, olha só, todos nós iríamos progredir, todos nós iríamos ser abençoados, seja materialmente, espiritualmente, fisicamente, mas a gente prefere concorrer. Eu sou o melhor, eu sou o que há. Isso é prejudicial à própria evolução. Eu estava pensando agora aqui, a gente falando sobre concorrência e sobre dor. Você já conviveu com alguém que concorre até na dor? Sério, vamos pensar sério. Só tá nós aqui, vamos pensar que ninguém mais vai ver esse vídeo. Você já conviveu com alguém que concorre na dor? Como é isso? Você fala assim, nossa, hoje eu tô com dor de cabeça. A pessoa olha pra você e diz, e eu, além de dor de cabeça, eu tô com uma dor na perna. Aí você fala, não, mas eu tô com enxaqueca mesmo e ontem eu me senti muito mal, não consegui comer. A pessoa diz, pois é, mas eu passo isso todo dia, porque eu tenho uma doença que me faz ter dor todo dia, então eu tenho dor todo dia. Aí você olha para a pessoa e pensa, valha-me Deus, virou uma competição de quem sente mais dor. Ou então você chega numa pessoa e diz assim, tô assim me sentindo tão triste. E a pessoa diz, mulher, eu tenho um motivo para estar triste. Eu passei por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Ou seja, você foi buscar uma ajuda e saiu de lá com uma palestra sem tamanho. Não sejamos essas pessoas. Quando as pessoas nos buscarem, que possamos ser as pessoas que vão acolher as dores, acolher os sentimentos. Eu tô com tanta dor de cabeça. Que remédio você costuma tomar? Será que você não está com fome? Posso pegar uma água? Posso oferecer? Hoje eu estou tão triste. Vamos sair, vamos tomar um café junto? Me conta o que está acontecendo. Quem sabe eu não posso ajudar. Ou apenas ouvir, né? Ou apenas ouvir. E se pudessem manter o coração surpreso diante dos milagres diários da vida, sua dor não seria menos surpreendente que sua alegria. Olha, e se pudessem manter o coração surpreso diante dos milagres diários da vida, a sua dor não seria menos surpreendente que sua alegria. Falta em nós, dentro desse processo de dor, reconhecer as pequenas alegrias que nós vivemos no dia a dia. Hoje você pode estar dizendo, Mayra, eu não tenho mais alegria para nada. Minha alegria acabou. Minha alegria se encerrou. E eu posso te perguntar assim, como foi a infância do seu filho? E eu tenho certeza que no momento que você me contar como foi a infância do seu amor, você vai sorrir. Como ele foi na escola? Você vai revisitar suas lembranças e você vai sorrir. Porque eles também, né? Porque eles também são sinônimos de alegria. Você tem pequenas alegrias, mesmo decorrente do luto. Basta que você tenha os olhos de enxergar. E aceitarem as estações do coração, assim como sempre aceitaram as estações que cobrem os campos. Nós aceitamos, né? Até porque nós também não temos escolhas. Nós aceitamos quando é verão, quando é primavera, quando é outono, quando é inverno. Nós aceitamos porque nós não temos escolha, nós precisamos aceitar. Então a gente não luta contra as estações, porque lutar contra a natureza é perder uma guerra.
Então a gente precisa aceitar não as coisas que acontecem, como a gente já conversou. Aceitar a morte de alguém, aceitar que você foi traído. Não! Só que a gente precisa aceitar os obstáculos que a gente vai passar. Porque esses também não vão te pedir permissão, eles entrarão na sua vida. Assim como as estações do ano, eles também entrarão na sua vida. E como você vai ultrapassar eles e passar por eles, diz respeito a você. E as observariam serenos pelos invernos de seu luto. Olha que bonito que ele falou. Vou reler, tá? E aceitariam as estações do coração, assim como sempre aceitaram as estações que cobrem os campos. E as observariam serenos pelos invernos do seu luto. Muito da dor que sentem vem de sua própria escolha. O que ele está falando aqui? Algumas dores que nós passamos foram atos escolhidos por nós, que naquele momento nós compreendíamos que fosse necessário, que fosse verdadeiro. A gente intitula uma causa porque nós acreditamos nela. Só que um tempo depois, a gente acaba vendo que não foi a melhor escolha, porque nós tomamos escolhas ruins também. E algumas das nossas dores são escolhas nossas, outras não, outras são alheias à nossa vontade. Mas eu posso dar um exemplo. Muitas vezes o nosso luto tem um processo mais dolorido porque nós escolhemos algumas coisas que não são legais. Por exemplo, às vezes ficar muito tempo brigado com quem a gente ama por coisa besta, né? Então, quando a gente passa por um luto, tudo isso vem na nossa cabeça, né? É a poção amarga com que o médico que há em vocês cura a parte que adoeceu. A dor é a poção amarga com que o médico que há em vocês, né, cura a parte que adoeceu. Confiem no médico, portanto, e bebam do seu remédio com tranquilidade e em silêncio. Os melhores remédios, e eu não sei porquê, porque do jeito que a ciência já evoluiu, por que é que não faz um dipirona com gosto de morango? Pelo amor de Deus, como é que pode o dipirona ainda ter aquele gosto? Homem, pelo amor de Deus, desde pequena que eu tenho problema com aquele gosto, mas é só o que consegue muitas vezes parar com as minhas dores de cabeça. Então, alguns bons remédios são amargos. E a dor é um remédio amargo, terrível, mas que faz parte do processo da cura. Pois sua mão, embora rígida e ríspida, é guiada pela suave mão do invisível. Olha que coisa linda! Pois sua mão, embora rígida e ríspida, ou seja, da dor, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele oferece, embora lhes queime os lábios, foi feita do barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Foi feita com barro que o oleiro umedeceu com suas lágrimas salgadas. Quem aqui não já passou por um momento em que você cultivou alguns frutos, em que você, plantou algumas sementes e muitas delas foram regadas com as suas lágrimas. Eu não vou longe, muitas vezes durante a nossa vida nós fazemos sacrifícios, assim, físicos, por exemplo, financeiros, e quando a gente conquista aquela meta, ela tem um sabor que foi regada com as nossas lágrimas. Uma faculdade muito difícil, que a gente não tinha condição de pagar, uma meta muito difícil, e que ali foi suor e lágrima, não é? E que ali foi suor e lágrima. Pois bem, esse foi o nosso primeiro momento de estudo, e agora eu vou pedir que vocês coloquem as suas velas e também a água fluidificada, para que com a ajuda do Senhor, com a ajuda da espiritualidade, nós passemos agora a fazer as nossas orações.
Lembre-se, não há nenhum pedido impossível para Deus. Nenhum pedido impossível para Deus. Agora terão pedidos que Deus sabe que ainda não é o momento. Terão pedidos que Deus sabe que não é para o seu bem. Terão pedidos que não serão adimplidos por agora, que vai requerer de você também o dom da paciência. Mas todos os seus pedidos podem ser feitos à espiritualidade e a Deus. Mas Mayra, esse negócio de pedir, eu acho que é errado. E você vai pedir para quem? Você vai pedir para o homem, com a capacidade que o homem tem? Você vai pedir para quem está no mesmo patamar que você? Você vai pedir para aqueles que ainda atravessam um plano de expiações como você? Não, precisamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso. Precisamos pedir a espiritualidade sábia e amiga, e eles nos atenderão, se possível for, se for bom para nós, se estiver, na nossa caminhada, certo? Então hoje nós vamos orar com um salmo que é muito conhecido. Olha o livrinho dos Salmos, Salmo 23, certo? Então nesse momento eu peço a Deus Pai Todo-Poderoso que possa nos visitar o espírito de cada um que está presente e daqueles que irão assistir. Pai amado, de misericórdia, de bondade, dá um abraço na alma de cada um, Senhor. Nós hoje colocamos os nossos pedidos, as nossas intenções, escritos no Teu livro, e pedimos por misericórdia que, se for bom para nós, que elas sejam atendidas. Ó Senhor, muitas vezes o nosso coração está tão constrito, muitas vezes a nossa alma está tão perturbada, e no momento do desespero é a Ti que nós podemos recorrer. Espiritualidade amiga, que nesse momento possa aplicar o passe em todo mundo que está fazendo essa oração. Dá o passe do refrigério, do consolo, da sabedoria. Dai o passe do entendimento, do discernimento e do caminho do perdão. Pai amado de misericórdia, nós hoje te pedimos por todos aqueles que estão doentes, enfrentando as mazelas físicas. Bezerra de Menezes, nosso grande amigo, visite todos os hospitais, todos os lares, todas as ruas, onde estiverem nossos irmãos sofrendo com as mazelas físicas. Pedimos que vá aos hospitais com a sua falange de cura e concedei a cura a quem for de cura. Leva, querido amigo, a todas aquelas pessoas que estão passando o processo das doenças físicas nesse momento, os tratamentos, as cirurgias que estão para ser realizadas ou que já foram, para que elas possam correr da melhor forma possível. Pedimos ainda ao Pai amado que Ele possa revisitar todos os dias cada um que clama pelo Teu nome. Pedimos pelos centros de acolhimento de crianças e de idosos, pedimos pelas nossas crianças do mundo inteiro, que a inocência delas sejam preservados e que suas evoluções sejam sempre para se tornar homens e mulheres de bem. Pedimos espiritualidade amiga que possa proteger todos os casamentos, todas as famílias, todas as direções, todos os relacionamentos, e que aqueles que estejam se encerrando, que possam se encerrar da maneira mais respeitosa e amorosa possível. Pedimos por esses corações que hoje sofrem com as separações conjugais, com as separações dos familiares, que possa vir a ter refrigério, consolo e paz. Pedimos a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso irmão, que visite todos os presídios do mundo inteiro, levando o dom do arrependimento e do perdão e olhando para todos aqueles que entraram de forma injusta naqueles lugares. Pedimos ainda, Senhor, por todas as mãezinhas, as tentantes, as gestantes, para que elas possam fazer essa caminhada da maternidade como elas sempre desejaram.
Pedimos a Maria Santíssima, Mãe da humanidade, que possa receber todos os nossos filhos que nossas mãos físicas já não podem mais tocar. Recebe, Senhor, Senhora nossa, todos os desencarnados, aqueles que partiram à pátria espiritual, coloca no teu colo e lhes concedem o amor maternal. Pedimos ainda, Senhora nossa, que acolha todos os nossos irmãos que tiraram a sua vida por desventura do desespero, Senhor. Acolhe eles, coloca eles no teu colo e acaricia eles diante do teu colo maternal. Pedimos ainda a espiritualidade amiga que possa visitar todos os corações aflitos pela falta do emprego, do mundo inteiro, todos os desempregados, que eles possam ter as portas abertas. Pedimos por aqueles que estão estudando para concursos, por vestibulares, aqueles que estão na escola. Pedimos, Senhora nossa, por aqueles que estão na rua tentando buscar a sobrevivência, os nossos irmãos que são vendedores nos sinais. Nós te pedimos, apoia eles para que todas as coisas melhores. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que possa abençoar todas as autoridades do mundo inteiro para que eles possam tomar as decisões mais acertadas para a humanidade. Pedimos ainda, Jesus Cristo, espiritualidade amiga, que possa abençoar todos os templos, igrejas, centros espíritas, terreiros, barracões, todos os locais onde professarem a fé em teu nome, que tu ali possa estar. Pedimos as bênçãos, Senhor, por todos aqueles que não têm a crença, agnósticos, ateus, mas que fazem a bondade e a caridade, que eles possam receber, Senhor, todas as bênçãos da espiritualidade. Pedimos ainda por todas aquelas pessoas que nessa noite se sentem culpadas pelos diversos atos que cometeram ou aqueles que deixaram de fazer. Senhor, limpa o coração e o espírito da culpa, traz o arrependimento e com o arrependimento a mudança. Mas não deixe os nossos corações pesarem com esse sentimento de culpa que nada pode resolver. Pedimos ainda, Senhor nosso, que possa olhar por todo o voluntariado do mundo inteiro, para essas pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. Pedimos, Pai amado, pela união de todas as religiões, pela união de todos os povos. Pedimos que o Senhor possa abençoar todos aqueles que lutam o dia a dia para se tornar cada vez melhor. Pedimos pelos nossos irmãos que enfrentam a depressão, a tristeza, as doenças psicológicas, as doenças espirituais. Pedimos por todos aqueles que estão em seus tratamentos. Pedimos por todos aqueles que estão desolados, enfrentando um vazio na vida. Pedimos espiritualidade amiga pelos nossos irmãos que estão enfrentando os vícios, as paixões terrenas. Pedimos, Senhor Jesus, que possa abençoar-nos com a justiça, todos aqueles que têm processos judiciais, aqueles que buscam o seu direito, que possa ser abençoado e protegido. Pedimos também por todos e todas as pessoas que estiverem buscando em teu nome um pedido nesta noite, que estiverem buscando em teu nome o consolo e o refrigério. E nesse momento colocamos todos os corações enlutados, colocamos todos os corações pesados pela saudade, pela ausência física. Senhor, coloca a espiritualidade amiga e os seus entes queridos para abraçá-los nesses momentos, que todos os espíritos benfeitores possam autorizar o abraço desses filhos e filhas, desses maridos, dessas esposas, desses entes amados que ficaram aqui na pátria terrena. Senhor, nós te pedimos por todas as casas de caridade, por todas as ONGs, por todos os lares, por todos aqueles que buscam a adoção, por todos aqueles que buscam a doação de órgãos. Nós te pedimos, Senhor, abençoa cada um que age com um ato de caridade. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos.
Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha que lindo! O Senhor é o nosso pastor e de nada terei falta. Não é nada me faltará. Não são coisas que nos faltam, não são coisas materiais, mas que as virtudes possam não nos faltar cada vez mais. E nesse momento pedimos à espiritualidade amiga que possa fluidificar e abençoar essa água, que dentro dessa água possa ser colocado todos os remédios, o remédio que cada um precisar, que possa ser colocado nessa água as virtudes que nós precisamos aprender, a força e a coragem e o bom ânimo para continuar. Pedimos à espiritualidade amiga que sobre o processo dessa água nós possamos sentir o carinho e o amor da espiritualidade e de Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos tomar a nossa aguinha. Que assim seja, não é? Olhe, quero dar uns avisos. A Casa da Caridade hoje começa com o trabalho de radiestesia na casa. Daqui a 3 semanas ela será aberta a público, será todo sábado pela manhã. Ainda está com os voluntários e os familiares para os testes e a partir mais 2 semanas será aberta a público. Você que precisa, você que está passando por um processo de câncer, um processo de um tratamento, fibromialgia, para as dores, procure a Casa da Caridade, tem a equipe que faz esse trabalho da radiestesia. Tem uma novidade também, todo sábado está tendo o passe e rogativa de cura. O passe que acontecem nas quartas-feiras tem acontecido na casa aos sábados pela manhã. Se você não conseguir ir na quarta, vá nos sábados pela manhã, que você também receberá o passe. Logo, logo tem uma novidade muito boa, que é o passe virtual, que será feito pelo Everton aqui no canal do Instagram. Então terá o passe virtual também. O grupo Amor com Caridade está sempre lançando vídeos, da espiritualidade com a Letícia, vale muito a pena. Nib Pensa é outro canal que vale a pena assistir, onde ela promove o estudo do espiritismo com a linguagem mais jovem. Amanda e Henrique fazem Evangelho no Lar no TikTok, também é muito bom acompanhar. Quero também dizer que o Flor de Mandacaru faz o Evangelho no Lar todas as sextas-feiras às 20 horas. Flor de Mandacaru, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Sementes de Luz faz o Evangelho no Lar, também aos domingos, às 5 horas. Também aos domingos, às 5 horas. Sigam todos esses grupos, todas essas pessoas que promovem a divulgação do Espiritismo, que ajudam os enlutados. Amor por a Eternidade também é um grupo que recebe os enlutados e que dá força, São grupos que se apoiam. Tem também as Mães Sustentadas por Deus, que é lançado pela Sabrina, eu falei Flor, porque Flor de Mandacaru é o meu apelido. E aí não quiseram colocar o Flor, botaram Força para não ficar igual, Mas é Força de Mandacaru, gente. Força de Mandacaru. Estou meio chateada com elas, porque hoje elas fizeram a marmita lá na Casa da Caridade e levaram um bolo para mim e deram meu bolo. E os voluntários comeram todos os meus bolos e eu fiquei sem bolo, tá bom? Então é por isso, porque eu ainda tô assim, tocada com um bolo que era pega marido, que eu não pude comer. Então, o Força de Mandacaru, sexta-feira às 8 horas, entrem no Instagram deles. Eles também têm um grupo de WhatsApp que acolhe
os enlutados. Tem também o Amor por a Eternidade, que acolhe os enlutados. Tem os Sementes de Luz no domingo, tá bom? Sementes de Luz no domingo, que tem o Evangelho. Amor com Caridade, fala sobre espiritualidade. Nibi Pensa, Henrique e Amanda no TikTok com o Evangelho no Lar também. E aí eu posso indicar para vocês vários canais que valem a pena. Casa do Espírita, Escola Espírita do Brasil, Meu Livro Espírita, Filhos de Mayra Rocha, que fazem homenagens belíssimas aos desencarnados e também acolhem as pessoas. Nós temos também Jardim Espírita, nós temos o Somos Espiritismo também, que é um canal muito bom. Eduardo Gibelli, no Barquinho do Dudu, vocês sempre nos encontram lá também. Temos o Gustavo Musa, que traz o espiritismo de forma mais leve, né? Mais alegre. Temos muitos amigos nessa caminhada, né? Temos muito conteúdo bom que você pode. Nós seguimos todos eles. Você que recebe, né? Que quer ser acolhido, vejam os grupos que nós seguimos, né? Esses grupos que eu estou falando com vocês, eles trabalham no acolhimento de enlutados e também na prática da caridade, tá bom? Busquem eles e busquem também se juntarem, né? Para poder vocês atravessarem. É sempre bom atravessar abraçado com um amigo. Esse setembro agora nós temos muitas coisas legais. Nós temos muitas palestras, nós temos muitas lives, nós temos várias coisas muito bacanas. Acompanhe na agenda também. Nós temos Goiânia, nós temos Recife com Irmã Gertrudes, outro grupo muito bacana que prega o Evangelho de Jesus Cristo vivo, não é? Irmã Gertrudes, que é lá em Recife, o grupo Fraternidade da Luz. Gente, é só gente boa, sigam todos eles. É um conteúdo bom, um conteúdo que engrandece, um conteúdo que espiritualiza, né? E é para isso que a gente tá aqui. Então eu tenho Goiânia e tenho Recife esse ano, agora em setembro. Outubro eu tenho Tupaciguara e tenho Aracaju, né? O Aracaju na Fraternidade Sem Fronteira e Tupaciguara no Festu, que é um congresso espírita. Em novembro nós temos o Dia da Saudade no dia 1º e nós teremos também a minha ida à África na caravana da espiritualidade da Fraternidade Sem Fronteira. Se você quiser nos acompanhar à África, ainda estão abertas as inscrições, hein? Serão 15 dias de imersão na caridade, na espiritualidade. Então a gente tem muita coisa boa e eu tenho uma novidade também. Vou voltar ao podcast do Daniel, o LendaCast. Nós estamos vendo se em outubro, né, ou em novembro. E também vou fazer Isto Não É um Podcast, né? Vou aproveitar que vou fazer o LendaCast e vou fazer o Isto Não É um Podcast, que me convidou também em São Paulo, tá bom? Então voltarei a São Paulo para gravar esses 2 programas juntos com vocês. Fora isso, eu tô todo sábado na Casa da Caridade. Vão lá tomar o passe, vão lá fazer a radiestesia, vão lá conversar, abraçar, vão lá fazer tudo que vocês não conseguem. Se estão agoniados em casa, às vezes a tristeza bateu, vai lá para a Casa da Caridade. Nas segundas tem o terço, nas terças e quintas os estudos, nas quartas o passe e rogativa de cura. Então, setembro, nós temos palestras em centros espíritas aqui de Brasília também. Tem muita coisa boa. Eu vou fazer um vídeo por dia falando da história de vocês e de quanto a vida vale a pena. Nós vamos ter o setembro inteiro, né? Falando sobre por que a vida vale a pena. Então tem muita coisa boa e não se esqueça. Estamos na campanha das cestas básicas. Final de mês é sempre terrível, mas a gente sabe que com a ajuda de vocês, com a ajuda do Criador, tudo dá certo. Então vamos ajudar a Casa da Caridade, vamos compartilhar os projetos, mostre às pessoas todos os projetos que tem na Casa da Caridade, escolha uma família para ajudar, escolha um projeto em que seu coração se sente aberto a ajudar, né? E nos ajude as pessoas que estão mais precisando. Vamos realmente
praticar, né? Vamos realmente praticar o bem, a caridade. É como a gente estudou hoje. Não adianta falar de forma religiosa, não adianta saber a Bíblia de cor, o livro dos Espíritos, se a gente não praticar. Nos ajude fazendo o bem, praticando cesta básica, remédio, tudo isso, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Eu amo todos vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijo.